Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa de estreia aqui no canal da ADM Fato. E o nosso propósito, nosso objetivo é levar até você informações relevantes e conteúdo de qualidade acerca do nosso mercado condominial. Eu sou Geisio Cantarelli, responsável pela ADM Fato. Somos uma administradora de condomínios. E o nosso tema de hoje são os desafios desse mercado, esse importante setor da economia. Vamos tratar sobre os desafios do mercado condominial, em especial da nossa região, segmentando aqui a nossa região do Alto Tietê. E o nosso tema são os desafios desse mercado. E por estarmos alinhados com esse propósito de levar até você conteúdo de qualidade, hoje divide comigo a bancada desse programa dois excepcionais profissionais, referência em suas respectivas áreas, e a qual eu tenho o privilégio de chamá-los de amigos. Engenheira Natália Malta e Dr. Cristiano Oliveira. Bom dia. Natália, fala um pouquinho sobre a MAST Engenharia, e quais são aí as especialidades da MAST aqui no mercado. Bom, Jason, muito bom dia. Obrigada, é um prazer estar aqui participando do seu primeiro podcast. E a MAST é uma empresa que está aí no mercado há 10 anos, atendendo toda a demanda de engenharia de segurança. Então, desde a emissão do respectivo auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é um dos documentos mais importantes aí para dentro dos condomínios, que é onde a gente realiza toda a inspeção de sistema, instalação quando necessário também, e adequação dos mesmos para a segurança dos moradores. Trabalhamos também com a inspeção predial, que aqui na cidade de Mogi das Cruzes, inclusive, hoje é lei, é obrigatória para todo condomínio com mais de 15 anos de existência. Ele tem por obrigação se certificar aí da segurança da edificação. Além disso, trabalhamos também com avaliação imobiliária, onde, tecnicamente, com base nas NBRs, a gente calcula qual o valor do seu imóvel, seja para locação, seja para venda, seja para inventário. Então, é trabalhada também aí a avaliação imobiliária, vistoria de entrega de unidades, enfim, uma série de serviços voltados especificamente ao condômino e ao condomínio como um todo. Bacana, Nath. Doutor Cristiano, explique para nós a atuação do escritório Oliveira e Rodrigues. Pois bem, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, sou muito honrado, tá? Que agradeço. Como você disse aí, é um grande amigo também, compartilho também Sim. a experiência. E, bom, o escritório, Hoje a gente atua em todo o âmbito civil, em diversas áreas, tanto familiar, consumidor, mas ultimamente a gente está voltando aí mais para a área de imóveis, que é um dos carros-chefes do escritório, E em cima disso, o que a gente pode oferecer dentro dessa área condominial? A gente tem como suporte desde quando a gente vai instituir um condomínio, quando a pessoa tem aquele projeto, eu quero construir um condomínio, quero instituir. Nosso escritório consegue dar o apoio jurídico, toda ali a parte registral, a elaboração da primeira convenção condominial, até o momento da entrega das chaves, que essa seria a primeira etapa, e, consequentemente, o acompanhamento do dia a dia. Tá ali acompanhando o síndico ou o administrador, resolução de conflitos, que é os mais usuais, questões de inadimplência, Convivência, Exatamente. E também a questão do acompanhamento da contratação de profissionais do condomínio, tanto de forma direta ou indiretamente. Perfeito. E assim, a princípio a gente consegue dar esse suporte pro morador, tanto pro morador, síndico, e quanto o próprio administrador. Corpo diretivo, Bacana. Com certeza. E convidados, o nosso tema é o desafio desse mercado condominial, Natália, começando por você, quais informações você pode trazer para nós sobre a realidade na nossa região aqui do Alto Tietê com relação à inspeção predial? Jason, a inspeção predial é uma lei que vem sendo construída já há alguns anos. Primeiramente, se instituiu a NBR 16280 lá em 2014, devido ao fato que todos vão se lembrar de um desabamento que ocorreu no Rio de Janeiro por conta de uma parede que foi deslocada sem o acompanhamento de um responsável técnico.
Se não me engano, essa parede foi deslocada no 4º andar, não tenho certeza agora se foi no 4º ou no 9º andar, alguma coisa assim. E essa parede foi deslocada sem o acompanhamento de um responsável. Por conta do deslocamento dessa parede, o prédio todo veio abaixo, causando um prejuízo imenso. A partir daí, se instituiu a NBR 16280, que trata da obrigatoriedade do síndico e administradores recolherem sempre uma anotação de responsabilidade técnica e um laudo de reforma para cada morador de condomínios verticais que forem efetuar uma obra, para que se garanta que essa obra está sendo realizada com o acompanhamento técnico necessário. Aí a gente está falando de dentro para fora. E aí começa, mas e de fora para dentro? Tem umidade, tem desgaste. Lá em Fortaleza, se eu não estou enganada, um prédio veio abaixo por conta de falta de manutenção num pilar. Então, assim, essas coisas vão acontecendo e a gente vai começando a ligar, né, os pontos e entender. Então, a inspeção predial ela é extremamente necessária a todos os condomínios, seja ele recém-nascido, seja ele já um senhor de 50 anos, Sim. mas ela é uma necessidade a todos eles. E em Mogi ela é uma obrigatoriedade a cada 5 anos para condomínios acima de 15 anos, a cada 2 anos acima de 30 anos e anualmente acima de 50 anos, para garantir que esses detalhes, que geralmente passam desapercebidos, não porque o síndico não viu, o síndico muitas vezes é leigo, ele não é um técnico especializado. Então, para que ele tenha a obrigatoriedade de contratar, de ter sempre esse técnico junto ali do lado dele, não só para inspecionar o seu prédio, como também para receber essas anotações e laudos dos moradores. Porque eu posso te entregar uma anotação de responsabilidade técnica, você não vai saber do que se trata. Sim. Vai falar, tá bom, tem uma RT aqui, a obra está liberada. Chega lá, ele está fazendo alguma coisa e quem responde por isso? O síndico. Então, é muito importante que a inspeção predial seja realizada, que esse acompanhamento técnico de engenharia ao lado das administradoras, ao lado da sindicância, seja muito próximo, tão importante quanto o imobiliário, porque muitas vezes o condomínio pensa, preciso do advogado porque então tem inadimplência. Vamos emitir uma carta para inadimplência. Mas e o que está acontecendo lá dentro? Sim. Muita gente não sabe, mas os prédios novos, eles, na sua grande maioria, são construídos com alvenaria estrutural. Qual que é a diferença disso? O próprio bloco estrutural é quem mantém a estrutura em pé. Não é aquela alvenaria convencional que a gente está acostumado, pilar, viga e bloco de fechamento. Então, cada bloco se sustenta um ao outro. Eu não posso, eu vou tirar uma tomada daqui, vou colocar ali, vou fazer um rasgo que vai levar para colocar dentro da parede. Eu não posso fazer isso, eu estou comprometendo a estrutura do prédio. Porém, as pessoas não sabem o que elas fazem, rasgam. Quero o famoso nicho no banheiro. Você pode fazer isso? Não, não pode. Vou lá e quebro um pedaço do banheiro lá porque eu quero o nicho porque fica bonito. Ficou bonito, mas amanhã vai aparecer rachadura no vizinho. Então, todas essas coisas precisam ser analisadas com muito carinho e com um técnico responsável ali para evitar que o condomínio tenha problemas maiores. Então, esse talvez seja um grande desafio. Então, tá vendo? Você aí que está nos ouvindo, né? Não esqueçam de deixar o like, não deixa de compartilhar essa informação. Conteúdo extraordinário que a Natália está trazendo para nós. E importante, né, um alerta aqui que nós, ainda que sejamos proprietários dos imóveis, mas se você está num condomínio, você precisa realmente ter essa preocupação, né? Exato. A casa você é sua. Parte de um corpo, né? Exato. Né? Nós não podemos simplesmente, de acordo, né, com, por exemplo, o nosso desejo, às vezes ali, até mesmo questões, até de, vamos dizer assim, de paisagismo, ou, enfim, seja qual for, né, a intervenção que você vier a fazer, né, desejar fazer, a importância realmente de estar sempre ali alinhado, né, com a convenção, com o estatuto, sabendo exatamente quais são as regras, né? Muito importante, né? Doutor Cristiano, aqui na nossa região, em especial Mogi das Cruzes, né, é uma cidade muito antiga, né? E quais impactos nós temos com relação a essa realidade e como o seu escritório pode contribuir na regulamentação dessas documentações imobiliárias? Fala um pouquinho para nós aí sobre esse desafio, né, do nosso mercado imobiliário, né? Hoje em dia, né, o que impacta muito a questão do imóvel estar sempre irregular é a questão econômica, né? Isso evidentemente, né? Até a colega Natália, ela pode confirmar isso em questões da parte de avaliação, mas
Um imóvel regular, ele tem aí o seu valor de mercado, né? Agora, para aqueles que ainda não possuem a regularidade, ele tem aí um certo deságio na praça, né, no seu valor. Uma média de 20 a 30% a menos, né, do que o valor real de mercado. Né? E, em cima disso, nosso escritório, a gente está à disposição do morador, do proprietário, a fazer uma avaliação do imóvel, né? Questão, digo assim, documental, né? Verificar se os registros foram feitos na forma correta, se foi feita a transmissão da propriedade, se foi averbado, inclusive, a construção, né? Porque assim, não é simplesmente, comprar, registrei, o imóvel é meu, tá tudo certo. Não, não é bem assim. Né? Porque muitas vezes você vai lá, compra um terreno, o imóvel tá lá na matrícula, um terreno, sem benfeitorias, por 10 por 25. Aí você chega lá, tem um sobrado no imóvel. Fala, pô, esse imóvel tá irregular. Muito embora, então, a propriedade está correta, mas a sua edificação, ela se encontra irregular. Né? Então, assim, nosso escritório, com o apoio do pessoal da MAST, a gente consegue regularizar esse imóvel, né? Tanto na parte de projeto, ela com a parte de projeto e a gente com a parte documental junto a cartórios, né? E com isso a gente consegue valorizar o imóvel do proprietário, da pessoa. Eu acredito que a nossa audiência acho que está até mais acostumada a, de repente, fazer esse trabalho na compra de veículos, né? A parte de fazer uma inspeção, de analisar com mais cuidado antes de fazer a compra. Mas acho que a questão imobiliária ela tem uma complexidade muito maior e muitas vezes as pessoas não se atentam, né? A importância realmente de ter, né, essa assessoria jurídica e também na parte de engenharia para não, vamos dizer, fazer aquisições que depois possam se arrepender, né? Muita gente espera uma vida para adquirir uma casa própria, né? Quando a gente fala dos apartamentos, Sim. O número, né, de verticalização aí como ele vem crescendo nos últimos anos. Sim. Então as pessoas elas estão cada vez mais vivendo em conjunto, cada vez mais vivendo dentro de condomínios. E para muitos aquele apartamento é a sua primeira realização. E não se atenta a cuidar disso, a entender que muitas vezes você fez aí um financiamento de 30 anos, você vai levar uma vida pagando esse bem que você adquiriu e, de repente, lá no meio do caminho, você descobre que ele tem um bloqueio judicial, você descobre que ele tem uma patologia estrutural crônica, e aí você vai ter um problema eterno por conta disso, porque você não tomou esse cuidado na empolgação de... Às vezes a paixão, né? Exatamente. Da localização, pô, gostei tanto aqui, o preço, né, tá extremamente acessível, né? Atrativo, né? Isso é verdade. Importante. E, Natália, fala um pouco mais, né, com relação aí, como a gente pode, né, como a MAST pode auxiliar os condomínios, né, corpo síndico, enfim, essa população, né, que hoje busca ali dar essa assessoria a essa área condominial, considerando aí a sua experiência nesse assunto, né, e o quanto que é necessário para que a gente consiga entender quais são as exigências legais para a correta adequação, né, como que até mesmo um morador, como é que ele olha ali para o seu espaço e fala, poxa, eu posso ser um agente fiscalizador também. Como eu consigo ali entender essa questão que envolve essas exigências legais frente a essa parte de inspeção predial? Vamos lá, a MAST ela tem desenvolvido um projeto que deve startar agora em 2025, de trabalhar mesmo como um braço direito do síndico, tá? E o que é isso? É acompanhar cada processo dentro ali do condomínio. Eu preciso revitalizar a portaria. Então, criamos um edital de contratação para que seja distribuído aí para diversos prestadores de serviços dentro do mesmo escopo, né, para que a gente garanta estar recebendo ali o mesmo orçamento e garantindo a entrega desse serviço final. Pintura. O que a gente mais vê hoje, como você comentou, Mogi é uma cidade muito antiga. A gente tem uma série de condomínios com problemas de pintura, infiltração. A pintura, de modo geral, ela tem uma durabilidade de 5 anos. Muitos condomínios levam muito mais tempo do que isso, às vezes até impactados mesmo pelo preço. Porque eu vou gastar uma fortuna. Mas você não entende que se você fizer dentro do prazo de manutenção, você está economizando muito. Por quê? Porque o custo que você tem enquanto ele ainda está bom é muito menor do que depois que ele já se deteriorou e você vai precisar reparar isso. Então, tratar das manutenções dentro do seu prazo
é muito importante, mas muitas vezes o síndico acaba passando despercebido. Um prédio novo, manual do proprietário, manual do síndico, aquela empolgação, são 400 apartamentos, todo mundo empolgado, todo mundo, eu quero, cadê os equipamentos da academia? Cadê periquito para pagar? Mas e aí, a manutenção? O que está ali no manual? O que eu preciso seguir dentro dos próximos 5 anos para não perder a garantia? Às vezes passou despercebido uma manutenção que eu tinha que fazer e o dia que o problema aconteceu, cadê? Foi, perdi. Então, a MAST trabalha do lado do síndico, tomando conta exatamente destes detalhes, que muitas vezes vai acabar passando despercebido, porque enquanto isso ele precisa cuidar que o vizinho de cima está fazendo barulho para o vizinho de baixo, porque a criança está chorando lá fora e o outro vizinho está reclamando, porque o cachorro fez cocô na calçada, e ele não tem tempo de cuidar dessa parte estrutural. Então, deixa com a gente que a gente faz. São os riscos ocultos, né? Exato. Né? Mas que podem se tornar depois extremamente ali... Aparentes. Aparentes. Né? E aí a coisa fica muito mais... Assim, acho que é o trabalho preventivo, né, Natália? Eu costumo dizer que a prevenção é a melhor proteção, né? Então, se a gente trabalhar ali na prevenção e cuidar de cada passo, a gente não vai ter o porquê de lidar e, de repente, com uma situação extrema ou esperar chegar num extremo para depois se remediar. Bacana. E, doutor, sabemos que a inadimplência, né, ele é um problema presente na quase totalidade aí dos condomínios, né? Considerando a sua experiência nesse assunto, quais as principais ações que um corpo diretivo, juntamente com as administradoras, podem fazer para minimizar o impacto aí dessa realidade, né, e dessa forma alcançar o equilíbrio financeiro aí no condomínio? Olha, acho, ao meu ver, é tornar as coisas transparentes. Porque a partir do momento que o condômino ele observa que o que está sendo arrecadado com o pagamento das suas cotas está realmente sendo revertido para o condomínio, isso estimula ele a contribuir. Porque na maioria dos casos de condomínios que eu já presenciei, o que acontece? O pessoal simplesmente lá recolhe, faz o recolhimento da cota, beleza, o dinheiro fica parado na conta, né, muitas vezes, e não está sendo feito as melhorias devidas, só aquela manutenção bem preventiva mesmo, não vê, e é tudo feito às escuras, sem prestação de contas. O pessoal vai prestar conta só no dia da assembleia, olha, para fazer a aprovação, né? Como uma obrigação, né? Exatamente. Eu acho que isso, ao meu ver, teria que ser feito dia a dia. Né? Fazendo isso dia a dia, o próprio morador ele vê que o recurso que ele está aplicando dentro do condomínio está sendo realmente revertido. Melhorias, manutenções sempre em dia, né? E isso estimula ele a contribuir, né? E também, para aqueles que não contribuem, eles também podem pressionar para aquele que não contribui. Fala, poxa, você está vendo? Olha, a gente está evoluindo, só que eu estou bancando e você não, né? Que nem eu já tive um caso, um condomínio, que eu assumi, ele estava num passivo enorme, né? Aí eu comecei a trabalhar junto com o síndico, falar assim, vamos fazer dessa forma, assim, né? As claras, livro aberto. O condomínio, mas eu queria saber quanto custou aquela lâmpada. Falou, tá aqui, ó, a nota fiscal, já foi trocado. Queimou, foi trocado. Olha, houve melhorias de asfalto, revitalização do asfalto do condomínio. Tá ali, tá feito, né? Então isso eu consegui reduzir em praticamente 80% a inadimplência. Daqueles que tinham pelo menos mais de 3 mensalidades em atraso. Hoje a média nesse condomínio é 1 mês, no máximo 2 meses. Que hoje a gente resolve numa simples conversa com o morador. Então, um bom ambiente, né, de conciliação, estimular o Exatamente. acordo, né? Sempre... Transparência, né, da informação. Exato. Muito bom. Natália, fala um pouquinho aí sobre essas etapas, né, de um processo de adequação às exigências legais, né, o combate a incêndio, né. Como que a nossa audiência, né, pode ser até um multiplicador aí nesse processo de fiscalização, ser um agente aí ativo também na cobrança para que as propriedades, né, estejam devidamente regularizadas. Certo, vamos lá. Quando a gente fala de combate a incêndio, é uma particularidade muito especial. Por quê? A gente vê diversos desastres acontecendo. Essa semana mesmo nós tivemos como exemplo aí na 25 de março, Sim. Um incêndio que tomou conta de um prédio e que traz muito a noção do que é estar regularizado e o que é estar protegido. A gente fala, o que eu faço, o que a MAST faz, o que nós projetistas de incêndio fazemos,
é dimensionar a segurança para o seu prédio dentro daquilo que a gente entende como será ocupado. Então, estamos falando de um condomínio residencial. Nós vamos dimensionar o sistema para um condomínio residencial. Se, de repente, esse condomínio ele passa a trabalhar de forma comercial, o dimensionamento muda completamente. A gente está falando de outros riscos, outras cargas de incêndio, de outro tipo de ocupação desse prédio e também de outras medidas de segurança que devem ser adotadas. Então, é muito importante não mudar a ocupação a qual se destina a edificação, porque tudo que está dimensionado ali foi dimensionado para aquela ocupação específica. Sim. E não para outras. Voltando lá para 25, não conheço ao todo a história do prédio, mas eu posso sugerir que, em determinado momento, aquele prédio foi dimensionado, sim, para um shopping comercial, ok. Porém, talvez a quantidade de estoque que se colocou ali, sim, estivesse além do que o projetado. E quando esse incêndio começou, o que nós tínhamos ali de equipamentos, se é que estavam verificados e validados, sim, não comportaram essa carga. Tanto é que foram quase 2 dias ali para o Corpo de Bombeiros conseguir sanar esse incêndio. Sim. Porque o que tinha de equipamento ali não suportou aquele foco inicial. Além disso, você vê que o prédio ele começa a desmoronar. Por quê? O combate a incêndio não é só extintor, não é só hidrante, não é só o chuveirinho automático. Essa parede, ela precisa estar dimensionada. Tem espuma aqui nessa parede. Essa espuma, ela precisa ser anti-chama. Ela não pode propagar a chama com facilidade. Então, tudo isso a gente verifica dentro do projeto, antes da sua execução. Perfeito. Projetei, você vai executar, executou mal, não cuidou, não fez as manutenções, manutenção das mangueiras de hidrante, manutenção do extintor, isso é anual. Treinamento da brigada de incêndio, juntar uma equipe de brigadistas, pessoas, não adianta eu ter todo o equipamento lá e não ter quem saiba usar. A equipe de brigadista, anualmente, ela precisa ser reciclada. Eu preciso emitir treinamentos de reciclagem para essa equipe, trazer novos brigadistas. Tudo isso é anual. Então, tem uma quantidade mínima, Natália, em relação à formação da brigada? O condomínio, a partir de quantas unidades? Como que é? De modo geral, 1 para cada 20 habitantes. De modo geral, 1 para cada 20 habitantes é o número que a gente calcula, tá, para que haja brigadistas. Quanto mais, melhor, mas 1 para cada 20 Mas atende. Tem alguma obrigatoriedade que tem que ter essa... Tem que ter a brigada. A partir de 20 unidades, por exemplo? Sim, eu preciso ter. A partir de 20 unidades, não. A partir de uma determinada área. Eu estou ali num prédio coletivo, tá, eu já preciso ter a brigada. Nem que sejam 2 brigadistas. É um certo. Prédio pequeno. Vou ter 2 brigadistas, eu tenho que ter, porque eu preciso que alguém saiba usar. Preciso saber qual é a rota de fuga. Então, as escadas são dimensionadas, a rota é dimensionada. Em alguns lugares, você vai ver uma plaquinha ali de ponto de encontro. Sim. Então, os brigadistas já sabem, ocorreu um foco ali, a gente não tem condições de apagar, mas a gente já sabe para onde que a gente vai direcionar as pessoas. Uhum. A IT1 do Corpo de Bombeiros, ela preza pelas vidas. Então, qual que é a primeira premissa? Eu consigo fazer com que o fogo não aconteça? Não, isso eu não consigo fazer. Sim, é. A gente vai trabalhar para prevenir que ele aconteça. Mas caso ocorra, a primeira coisa que eu vou salvar é vida. Muito bom, muito bom. Bom, e para ambos, né? Começando aí com a Natália, né? Qual o principal recado, né? Vocês podem passar aí para a nossa audiência, né? Seja síndico profissional, um síndico morador, ou ainda aquele proprietário, né? Que busca conhecimento sobre esse mercado aí, que é tão desafiador, né? De condomínios, né? Fala um pouquinho, começando por você, e depois na sequência também, não esqueça de deixar aí seus contatos, telefone, rede social, como é que a gente pode encontrar a Mast? Então, vamos lá, vou falar diretamente ali, então, com os síndicos que estão acompanhando aqui a DM Fato. Tenha sempre o seu engenheiro de chaveirinho aí junto com você. Então, tenha sempre um profissional técnico de engenharia, de direito, acompanhando o seu condomínio, te dando esse apoio técnico, por mais que você já seja da área de direito, que você já seja da área de engenharia, a gente sabe que a demanda do síndico ela é muito maior do que isso. Então, tenha sempre alguém preparado para te acompanhar, para a leitura desses manuais, para acompanhamento técnico de todos os processos que você precisa. Vai trocar um piso, um azulejo, um portão, uma pintura.
tenha sempre o técnico do seu lado. E se você estiver aqui na região do Alto Tietê, Grande São Paulo, siga @mast.engenharia, que a gente está pronto para te ajudar. Obrigada. Doutor. Bom, dizer aos nossos ouvintes, nossa audiência, né? Como a nossa amiga Natália acabou de dizer, sempre tenha um profissional, independentemente da área jurídica ou da área da engenharia, né? Mas mais pelo lado jurídico, ter o síndico, a gente pode dar aquele acompanhamento para o síndico, né? Ali orientação, para que ele possa desenvolver ali a sua gestão de uma forma tranquila, correta, né? E na sequência eu deixo aqui os nossos contatos, né? Que é o advocacia_OR, que é a nossa Instagram. Bom, agradeço imensamente a vocês pela participação, né? Em especial você que dedicou aí o seu tempo para assistir esse programa. Não esqueça de deixar seu like, fazer comentários, compartilhe o conteúdo aí para mais pessoas, né? Somos da ADM Fato, soluções inteligentes para o seu condomínio. Siga o nosso Instagram, @ADM Fato. Até breve. Muito obrigado. Nada. Valeu.